todos. É com prazer que a Biblioteca da Poa abre seus trabalhos neste ano com mais um Letra Viva. E eu vou passar, então, a palavra à Beth, que vai iniciar os nossos trabalhos. Bom dia aos que estão aqui na sede e bom dia aos da tela. Bom dia a todos. Eu convido o Norton e a Magda Mello, então, que venham compor a mesa. Então, como a Yara falou, é uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos para o Letra Viva. E esse é um projeto da Biblioteca da Poa, que surgiu da ideia de fazer sair das estantes as produções dos nossos associados, porque quanto mais vazio as prateleiras, né, mais falta e mais letra viva vai ser. Então, essa experiência é peculiar, pois consiste em destacar, ler, colocar luzes em algumas passagens pontuais da obra, para que o autor possa ouvir nas letras do seu próprio trabalho. Hoje, o exemplar que nós trazemos é Perversões, o desejo do analista em questão. O autor é o nosso colega Norton César Dalfo da Rosa Júnior, psicanalista, membro da POA e do Instituto APOA, doutor em Psicologia Social pela URGS, autor dos livros Magnólia 57, foi recentemente lançado, Lacan com Hamlet e alguns outros, ensaios sobre as pedofilias e perversões, o desejo do analista em questão. E a nossa convidada para apresentar e comentar o livro do Norton, Magda Mello, psicanalista, presidente da SIG, Sigmund Freud Associação Psicanalítica, doutora em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, fundadora da APEAL, Academia de Psicólogos e Escritores da América Latina, ex-presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, de 2018 a 2020, professora do curso de Psicologia, supervisora clínica e coordenadora de grupos de estudos, seminários e ministra cursos em psicanálise. Bem-vinda. Bom, a Yara, então, vai nos falar como é que nós vamos seguir na nossa atividade. Então, tá, nesse primeiro momento, então, a colega Magda vai fazer a apresentação, comentário sobre o livro, e logo após, nós da comissão, Doris Neida Rosa, Maria Elizabeth Tubino, Graziela Kramer, eu, Yara Pereira, Yolanda Bragança, Maria Beatriz Calves e Vanessa Krumenauer, faremos uma leitura de partes do livro que nos tocaram e vamos colocar em relevo, então, alguns trechos dessa obra que foram desenvolvidos pelo Norton. A partir de nossas vozes, então, tanto da Magda quanto da nossa voz, né, o Norton vai ser convidado a comentar o que suscitou nele essa escuta. Então, convido a Magda para dar uma palavra, enfim, poder falar. Seria bom. Eu vou até ver. Isso. Vou mandar café no computador. Então, bom dia a todos, todas. Eu venho com muita satisfação aqui fazer essa fala, né? Óbvio que a obra é muito complexa, difícil será contemplar, né, tantos aspectos, mas a gente tenta, pelo menos, fazer um percorrido. Então, eu parto da frase do Norton, da página 21, que diz o seguinte:
certas experiências deixam resíduos dos quais só é possível decantar seus efeitos teorizando. Isso está na introdução, né? São os resíduos de uma relação de tanto tempo que testemunham essa trajetória tão produtiva, Norton. Resíduos que foram se transformando e, assim, frente à leitura desse livro, me deparo com um psicanalista tocado pelas narrativas desconcertantes à escuta clínica da perversão. Gente, eu estou lendo, porque senão eu não vou me lembrar de tudo, né? Fica à vontade. Narrativas nas quais os excessos que marcam os recursos psíquicos os analisandos, são deslocados e atualizados no campo transferencial. E a partir daí que Norton, no vigor de um exercício teórico clínico, problematiza conceitos no intuito de alcançar a singular compreensão das produções inconscientes e seus desdobramentos em ato. Obrigada, Norton, por me possibilitar estar aqui, usufruindo desse momento especial. Ao ler a obra intitulada Perversões, o desejo do analista em questão, me deparo com essa pesquisa complexa, fundamentada nas interrogações decorrentes do lugar do analista frente às demandas transferenciais do analisando. Nessa direção, Norton pontua, abre aspas, a clínica psicanalítica requer a constante interrogação em relação à apropriação da teoria pela qual fundamenta sua prática. Eu gostei também das palavras da Ana Costa, quando escreve sobre o livro, né? E que diz o seguinte, Norton propõe empreender uma investigação sobre perversão, partindo corajosamente da própria clínica, de impasses que acantonam a posição do analista, mas que não o fazem desistir de afirmar as suas possibilidades de análise da perversão. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque é um desafio constante essa clínica, né? Que vem dos pacientes diariamente, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que passe muito desapercebido. É o desafio ao analista. Nessa direção, o autor trata de partir de um trabalho de não se deixar capturar pelos saberes instituídos. Isso também é algo que até nós conversamos, né, Norton, sobre essa questão de instituir alguns conceitos e preconceitos em relação à temática da perversão. Assim afirmo, os enigmas da clínica com as perversões sustentam o desejo de relançar questões. Essa é a beleza do trabalho. E para tal, Norton transita sabiamente na literatura, em vinhetas clínicas, na história, em considerar as interlocuções entre a obra de Freud e de Lacan. Esse ir e vir às fontes fundamentais da psicanálise, bem como acrescidos de autores relevantes no campo da perversão, dão notoriedade ao seu estudo, o qual visivelmente houve muito empenho, muita entrega. Não somente Lacan foi quem buscou Freud, né, reler e recriar a obra de Freud. Hoje, todos nós percorremos, de alguma forma, a obra de Lacan, pela complexidade que nos acrescenta nos escritos e que sustentam o fazer do psicanalista. Interessantes os textos literários, perfeitamente escolhidos pelo autor para compor esse livro, essa pesquisa, né? Para ele, tal como Freud pensava, os poetas e escritores trazem contribuições aos psicanalistas.
sobretudo em relação aos dilemas, às paixões inerentes à condição humana. Afirma, a literatura surge enquanto campo de abertura de polissemia significante. Eu acho interessante poder falar na literatura, né? Que vai permeando assim o trabalho todo, porque ela dá uma arejada, assim, né? O que o Norton diz, oxigenada, né? Nas ideias para seguir produzindo. Eu acho que foi isso, né? Mais ou menos. Respira. Respiro, assim, vamos dizer assim, no decorrer da densidade da teoria, né? Então, logo, a literatura cumpriu, segundo ele, a função de suporte, inspiração, oxigenação, para não se deixar sucumbir diante das cruezas e das verdades categóricas, envoltos no tempo. São vários autores clássicos tomados como ilustração de um pensamento a ser revelado, exposto e teorizado pelo Norton. Eu gosto de pensar que as obras literárias entram como restos diurnos no psiquismo, no aparelho psíquico, e que, a partir daí, trabalham o inconsciente. Ou seja, entram como metáfora para trabalhar alguns temas. Dizem o que o autor quis dizer. A singularidade de quem lê abre para diferentes interpretações, assim como se trabalha na clínica. Qual o efeito produz em nós do que se escuta? Norton se inquieta o tempo todo, diante da escuta das perversões. Isso fica claro, né, no livro. E passa a criar e recriar possibilidade de transformar num psicanalista reconhecido, escritor e estudioso desse tema. Assim, através de recortes clínicos, embasa a discussão do seu livro em 3 eixos, segundo Norton. A dificuldade de se estabelecer o diagnóstico da perversão, o manejo da transferência e as vias da direção do tratamento. Está na página 35, tá, pessoal? Aborda o desejo do analista e os benefícios da sua experiência de análise para suportar os desafios inerentes à transferência perversa, demarcar diferenças e lugares e relançar a associação livre. Caminha nessa direção. Isso é todo o desafio. Nada aqui. Então, o exercício da palavra possibilita que o inominável passe pelo recurso da fala e desaloje o sujeito que está capturado por suas modalidades de gozo, permitindo novas aberturas para a analisabilidade, considerando o sofrimento do perverso. Padece de indiferença do olhar, esse perverso, indiferença do olhar na sua história, abandono, abuso, conforme sua singularidade. Então, eu acho muito interessante isso de que o Norton, no livro, fica claro que ele vai abrindo cada vez mais a analisabilidade, a possibilidade de análise desses pacientes, né? O que muitas vezes se pensou que não, porque o nível, né, de pensamento, enfim, às vezes não possibilita, porque ele vem buscar, né, uma confirmação e fazer gozar, enfim, né, junto com ele. Então, toda uma postura frente a esse paciente vai contribuindo para que ele possa acessar a palavra, que até então estava a sua produção colocada em ato. Em recortes da clínica, na página 93, eu vou deixar aqui marcado, talvez eu tenha que voltar.
em Recortes da Clínica, que eu gostei muito também desse capítulo, algumas correlações entre a o Norton coloca, né, esses pontos. Algumas correções entre a especificidade da transferência, correlações entre a especificidade da transferência na perversão, a captura do sujeito por imagens fixas e a despersonalização em causa na encarnação da fantasia perversa. Exemplo, o gozo perverso de Marx. Isso fica muito claro quando ele vai trabalhando eu ia dizer personagem, esse paciente, né? Uma fixação no corpo materno e uma recusa da castração da mãe, nesse caso. Apesar da dificuldade de procurar tratamento, o analista está convocado a reconhecer alguma espécie de sofrimento. Então, poder afinar a escuta para alcançar o sofrimento desse sujeito que vem, né, colocando em ato essa dor, eu acho que é uma habilidade assim do analista como na sua escuta e na arte da psicanálise, porque aí entra um pouco de sensibilidade, um pouco de arte, né, para escutar. Apesar da dificuldade de procurar tratamento, o analista está convocado a reconhecer alguma espécie de sofrimento. Eu tinha lido. O fetiche tampona a falta fálica. Também é uma questão importante, assim. Lá na página 120, ele diz: o perverso irá testar os limites do quanto esse que se propõe a escutá-lo se dispõe a se pagar, dispõe-se a pagar. Então, é difícil a escuta, segundo Norton, devido à constante testagem dos limites do analista, né? Mas, nesse processo todo, ao perverso é dado o direito à palavra. Isso eu achei lindo também, né? Quer dizer, é dado o direito a uma palavra que ele não teve acesso. O testemunho do olhar do outro torna-se condição para ver constituição de sujeito. Parece fixado na busca do olhar do outro. O endereçamento perverso é desalojar as vítimas, haja visto o imperativo do gozo e a subversão da lei. Construir um saber acerca do lugar do pai, são coisas para pensar. Aliás, tem muita coisa para pensar. É demais até. Então, eu pontuei aqui a página 151, mas eu acho que eu escrevi no texto. Deixa eu ver. Eu vou acompanhando assim, porque afinal nós estamos falando de a obra literária, a obra do... Então, se em tempos anteriores Freud e os psicanalistas se ocupavam com as neuroses e o recalcamento, hoje se ocupam da cisão, a falha no recalque. Tomando os conceitos freudianos de 1920, há uma força ou algo disruptivo no sujeito que fica impossível de ser simbolizado, decorrente dos registros psíquicos e que não estão disponíveis às representações, são conteúdos não traduzíveis. Então, é óbvio que o paciente não consegue nem ter acesso à palavra e ao pensamento. Norton delineia, ao longo da sua obra, um fundamental desafio clínico que vem de encontro a esses padecimentos psíquicos. Esses, analisando sob efeitos de excesso, estão com sua capacidade de representação e simbolização rasurados.
as expressões em atos são o devir de uma historicidade a ser construída no processo de análise, como o caso do Marcos. A possibilidade de historização se dá no campo transferencial. Eu venho aqui. Bom, vou concluir o que eu escrevi aqui. O livro do Norton revela e desvela a reflexão sobre os desafios da escuta, a elasticidade necessária, a técnica, o retorno à revisão de conceitos. Em Freud e Lacan, e o enlace com a literatura e autores relevantes da psicanálise, com fins de manter a discussão aberta. Por último, eu me detive um pouco nas conclusões de Norton, que são na página 303, 304, 306, 7, enfim, tá? E que eu acho muito, muito, muito relevantes como o fruto de um trabalho denso, intenso, árduo, né? de pesquisa, porque é um pesquisador, né? Psicanalista, e que parte da sua vivência clínica. Isso é muito importante, né? Fazer pesquisa com a clínica, né? E unir isso a uma tese, ao meio, vamos dizer assim, as exigências do mundo acadêmico, não é uma coisa fácil. Então, algumas conclusões eu anotei, né, da página lá, que eu grifei aqui, que parece-me importante dar os primeiros passos em direção a considerações finais, quando ele começa a dizer, privilegiando a lembrança da posição de Freud sobre os sonhos e sua relação com a pesquisa. Então, entramos aqui, né, nessa questão do posicionamento ético implícito no processo de formação do psicanalista. A perversão parece o desafio máximo em relação ao posicionamento ético, né, do analista. Então, ele tem que se trabalhar muito para alcançar esta escuta mais sensível, assim, colocar os limites, os lugares, etc. Outra coisa, corre-se o risco de conhecer quaisquer possibilidade de leitura dessa singular posição subjetiva, ou seja, é sempre algo novo, é sempre uma surpresa, né? Além de outras coisas que o Norton coloca aqui, tá? Nós temos que ter esse cuidado para não incorrer numa postura moralista de caráter adaptativo, em que aqueles que supostamente estejam desvirtuando-se de uma conduta idealizada devam ser reeducados. Acho que isso é também um ponto crucial na questão das análises, né? De abrir, né, para poder acessar esse paciente. Então, por isso entendi, segundo Norton, que há na perversão uma espécie de borda, tanto como com a paranoia, quanto com a neurose obsessiva. Parece que, a nível de psicopatologia, isso aqui é fundamental. Isso me fez muito sentido, né, ao ler, e inclusive ao me deter, né, na clínica, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo essas correlações clínicas e nós vamos encontrando, né, vamos dizer, esses enlaces. Também uma questão que ficou assim para mim é o que vem antes, né? A perversão, uma neurose ou a paranoia? E aonde que está? Porque todas as pessoas passam pela fase perversa polimorfa. E lá pelas tantas, um neurótico se atrapalha também aí, né? Então, um psicótico, né? Um paranoico. Então, o que é
pano de fundo e o que é o diagnóstico, vamos dizer, da perversão. Acho que é uma questão assim que me fez muito, muito sentido mesmo para pensar a clínica. Outra questão. O psicanalista poderá colher alguns frutos do seu trabalho de pesquisa sobre a perversão, se além da leitura de seus analisantes, pôde reconhecer os próprios arranjos perversos no âmbito de sua análise pessoal. Perpassa o tempo todo a sua análise e isso é o que faz a diferença no trabalho do Norton, para dizer a verdade. Assim. Ele volta aos recortes da clínica, né? E diz que o sujeito, né, que reconheci o quanto na perversão o sujeito requer a todo custo a fixação de uma imagem que recuse a castração e determine um padrão rígido de gratificação sexual. Isso o leva a colocar em cena um estado de despersonalização necessária à encenação da fantasia perversa. Então, esse aqui, né, ficou muito claro nos casos clínicos que o Norton vai trazendo. Inclusive o caso do supervisionando. Outra questão, o desafio na perversão buscará a desestabilização do lugar do analista, o tempo todo, eu diria, né? Porque fora por meio do conhecimento de seu fracasso em destruir o analista, os momentos pelos quais pude apostar em uma possibilidade de tratamento. Isso aqui também é lindo, né? Porque aqui tem todo um trabalho onde o Norton se dá conta de que, bom, agora que parecia estar tudo perdido, né, abre-se mesmo a possibilidade de análise. E o perverso também, ele ameaça, né, o setting o tempo todo, de deixar, de ir embora, não é, o analista não é suficiente, né, como ele gostaria, enfim, é uma... E tem a oitava conclusão aqui que diz assim: isso me levou a afirmar que o desafio na clínica com a perversão diz respeito às condições de o analista relançar a associação livre, viabilizando assim o direito de o sujeito colocar em palavras as cenas nas quais estão enclausuradas as suas modalidades de gozo. E assim é uma das frases mais marcantes da condensação do estudo do Norton. Condensa uma ideia tão importante. Uma outra questão. Na perversão, o sujeito, além de tentar localizar a impotência do analista, busca destruí-lo de sua ética. Então, é um jogo, né? Entretanto, se não alcançar êxito em seu propósito, há possibilidade de um enigma constituir-se em torno do porquê sua fala não desestabilizou o outro, deparando-o assim com o fracasso de suas atuações. Parece que aqui já é um marco, né, nas análises, quando o paciente se vê fracassado na atuação com o analista. Então, vê que, como é delicado, né? Como é delicado essa trama transferencial, tá? O fracasso de suas atuações dependerá de o analista fazer face à situação, evitando a sedução de responder tanto do lugar de semelhante quanto de fiel representante da lei. Então, essa posição, muitas vezes, que ele nos convoca, que é uma posição superegóica, né? Eu digo superegóica porque eu acho que é moralista, sei lá, né? Muitas vezes pela ojeriza que ele causa.
na sua fala. E isso também nós precisamos conter e poder pensar de que forma fazer trabalhar nele. Uhum. As atuações de Jader, que é o caso outro que ele, mostram-se de forma explícita como a intensidade do desafio perverso pode enquadrar o analista na cena do gozo. A pretensa certeza de deter um saber sobre gozo leva-o a exibir seu pênis, haja vista a hipótese de responder ao desejo do outro, que tem a ver com uma cena, né, que o paciente se mostra. Então, os casos analisados são uma forma de testemunho de que a clínica psicanalítica pode reconhecer algum indício de sofrimento na perversão. Já tinha falado e volto a dizer. É muito importante isso. E para concluir, o livro do Norton revela e desvela a reflexão sobre os desafios da escuta, né? Isso eu já tinha dito, né? Um trabalho cuja originalidade se transforma em fonte de consulta como um escritor, pesquisador, psicanalista, transmitindo seu saber que interroga e faz pensar. Essa aqui é uma obra que ela vai ficar sempre reverberando dentro de nós, dentro das nossas cabeças, e isso é o que te põe, na minha opinião, no lugar de um autor clássico já, né, de psicanálise, porque ela vai sempre ser consultada, sabe? E reconhecida, com certeza, universalmente. Então, eu colocaria já nesse sentido, né, também pelas outras obras que escreveu, o Norton no patamar dos autores contemporâneos da psicanálise. É isso, por hora. Nossa. Obrigada. Obrigada pelas suas palavras. E eu acho que, bom, agora a gente segue em leituras assim, textuais de parte do livro. Cada uma de nós, da comissão da biblioteca, destacou uma parte do livro e vai ler. Então, na verdade, é a nossa voz, né, que vai devolver ao norte aquilo que a gente escutou na leitura. Então, a parte que eu destaquei se encontra na apresentação do autor. Por meio de recortes clínicos, proponho a discussão de 3 aspectos: as dificuldades de se estabelecer um diagnóstico de perversão, o manejo de uma transferência que se mantém um constante desafio ao lugar do psicanalista e as vias de direção do tratamento. Isso me levou a supor que, para essa prática se dar, faz-se imprescindível reconhecer algumas instâncias de sofrimento, condição necessária para acionar o desejo do analista de realizar a leitura de um enredo marcado pelo padrão fixo, rígido e repetitivo de gratificação sexual. Cabe a ressalva, será somente a partir dos efeitos colhidos em sua análise que o psicanalista poderá lidar com o desafio, a angústia, o repúdio e o fascínio implícito na transferência perversa. Ao fazer face à situação, isto há diferenças de lugares, agencia-se o direito à palavra, condição indispensável para o sujeito falar sobre as imagens e os roteiros responsáveis por capturar suas modalidades de gozo mediante o imperativo de localizar a divisão subjetiva do outro a qualquer custo. Na página 61, em se tratando de fetichismo, a noção de recusa é compreendida como um mecanismo de defesa
desenvolvido diante de uma realidade percebida, mas angustiadamente desmentida pelo sujeito. Então, na página 72. Um desejo que não ousa dizer o seu nome é a clausura do anonimato perverso, capaz de situar a imagem de um pai que despretensiosamente cai aos olhos. Nesse sentido, se por um lado destaquei no transcorrer deste capítulo a fixação do fetichista ao corpo materno, de outro observo o quanto a posição perversa irá convocar o olhar paterno. Entretanto, apesar de essa busca ser tão evidente, o sujeito parece impedido de reconhecer tal desejo. Ou ainda não sustenta, tampouco reconhece a autoria do seu ato. Mas quem colocou esse retrato aí, já falei mais de 1000 vezes, a senhorita ao enunciar, não é este o seu lugar. Parece dizer, como refere Lacan, há sempre nas perversões algo que o sujeito não quer reconhecer. Neste caso, há na perversão uma confusão sobre o reconhecimento do lugar de um pai, o que, de certo modo, como irei abordar mais adiante, irá remeter à recusa da própria filiação. Portanto, o psicanalista reconhece, nesta passagem do texto de Proust, aspectos centrais na economia subjetiva perversa, tais como o olhar, a imago paterna, a transgressão e o reconhecimento. Bem, página 114. Ao mesmo tempo em que é comum a afirmação de muitos analistas de não haver transferência na perversão, desde a minha experiência, é justamente o perverso que toma ao pé da letra a regra analítica de falar tudo o que lhe ocorre. Diante disso, não haverá qualquer pudor em acolher a regra, pois estará sempre em causa o desafio de enojar aquele que é pago para lhe ouvir. Assim, com a perversão, o psicanalista vai ser convocado a responder desde o lugar de semelhante, sofrendo os efeitos do desafio que desejou acolher. Logo, estará suposto o arrombamento do único orifício que não se fecha, os ouvidos. Nesse sentido, na perversão, o sujeito vai colocar em xeque o quanto o analista está realmente disposto a sustentar sua ética. Como se de alguma forma dissesse: vamos lá, seu imoral, mostre-me o quanto não és digno da própria regra que fundamenta sua prática. Você propõe que eu fale qualquer coisa, mas basta sentir-se ofendido para colocar-se a postos para interditar minha fala. Mostre-me o quanto és impostor, um grande moralista, disposto a reeducar os cidadãos desviados do caminho do bem. Ou ainda, quando irá desistir dessa coragem estúpida? Lacan indica o lugar dos sentimentos do analista na direção do tratamento. Mas o que há de certo é que os sentimentos do analista só têm um lugar possível nesse jogo, o do morto, e que, ao ressuscitá-lo, o jogo prossegue sem que se saiba quem o conduz. Eis porque o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática. Logo, a acidez tão incrustada na lógica inerente ao desafio perverso requer do analista se fazer de morto. Páginas 249. Um dos principais desafios do psicanalista continua sendo o de se interrogar acerca dos efeitos de seus atos, ou seja, as possibilidades e limites de sua capacidade de leitura daquilo que é interessado irão situar o alcance de sua prática. Nesse sentido, retomo a interrogação central deste capítulo. O funcionamento perverso pode ser uma forma de conter a paranoia? Como mencionei na introdução, essa questão colocou-se a partir de alguns casos clínicos, nos quais reconheci o meu equívoco acerca da hipótese diagnóstica, pois os li como se tratassem de sujeitos estruturados numa perversão. Só depois compreendi o quanto os arranjos perversos pareciam cumprir uma função de defesa, como uma espécie de sutura para conter a paranoia. Nesses casos, foi necessária a construção de metáforas delirantes, para lembrar o ensinamento
de Freud de não tomar os andaimes pela construção, ou seja, não ler no fenômeno a lógica discursiva que anuncia o modo pelo qual o sujeito está subjetivado em relação à castração, mesmo porque, como refere Lacan, a direção do tratamento e os princípios de seu poder, o manejo da transferência depende da noção que se tem dela, pois esse é o único suporte para se estabelecer alguma hipótese diagnóstica. E ainda, quanto ao manejo da transferência, minha liberdade, ao contrário, vê-se alienada pelo desdobramento que nela sofre minha pessoa. E ninguém ignora que é aí que se deve buscar o segredo da análise. Página 256. A perversão, talvez mais do que qualquer outra estrutura psíquica, evidencia quanto a lei, a sexualidade e o social são absolutamente inseparáveis. Sendo assim, todo patos é social. Desse modo, entendo que a singular posição perversa em relação à lei diz respeito ao desmentido da castração simbólica. Essa, em se tratando de neurose, confrontará o sujeito com a impossibilidade de encontrar um objeto adequado ao gozo. Haja visto a dissimetria radical entre o objeto almejado e o encontrado, pois pelo simples fato de falar, a castração atualiza-se na medida em que as palavras faltam, e são sempre insuficientes para recobrir o real. Em contrapartida, na perversão, o gozo não se trata de um direito, mas de um dever. Nesse caso, ao gozar da lei, o perverso desmentirá a castração, recusando assim a disjunção entre saber e verdade. Isso o jogará na busca de um saber instrumental sobre o gozo do outro. Portanto, a busca perversa de um gozo ininterrupto, mais do que situar o outro na condição de objeto, demanda tamponar a falta no outro. Nesse sentido, o paradigmático conceito de banalidade do mal, proposto por Arendt, pode ser uma forma de manter essa discussão aberta. Página 303. As complexidades inerentes ao diagnóstico levaram-me a reconhecer a fragilidade de toda fronteira rígida em relação a essas questões, pois qualquer saber sobre o sexual será sempre insuficiente. Entendi que há na perversão uma espécie de borda, tanto com a paranoia quanto com a neurose obsessiva, pois o gozo face ou inanimado do obsessivo poderá se assemelhar com o gozo inanimado na perversão. Isso me levou a propor uma discussão sobre sua especificidade nas diferentes estruturas. Sustentei que, ao gozar do corpo imóvel do outro, a busca perversa terá como alvo acionar a angústia no semelhante. Nesse caso, haveria uma particularidade em relação à castração, pois, ao reconhecê-la e desmenti-la simultaneamente, o perverso supõe deter o saber sobre o gozo do grande outro. Diante disso, a posição do sujeito em relação ao saber e o lugar suposto ao psicanalista foram os elementos chaves para propor diferenças diagnósticas. Além disso, os recortes clínicos levaram-me a reconhecer os equívocos, bem como a supor a existência de uma transitoriedade implícita, seja nas montagens perversas, nas fobias ou nas perversões propriamente ditas. Então, agora eu vou passar a palavra ao Norton. Para mim? É ti agora. Posso pedir um cafezinho antes? Pode. Tem direito. Tem direito. Para que tu possa, então, partilhar conosco os efeitos do que tu escutasse pela nossa voz da tua letra. Nossa, incluindo a Marcos. Sim, sim, claro. Bom, pessoal, bom dia a todos, todas, todos. Quero agradecer a presença de vocês, os colegas que estão aqui, os colegas que estão na tela. Muito obrigado. Muitos amigos de longa data, né?
e que me alegra muito poder compartilhar esse momento. Falar sobre os efeitos da leitura de vocês, talvez seja um pouco difícil, porque ainda estou decantando um pouco, e eu acho que vou precisar de um tempo para decantar essa experiência, porque esse momento é um momento muito bonito, né? Momento nobre de trabalho, né? Uma comissão se reúne, a comissão da biblioteca, para fazer a leitura do livro de um colega, se ocupam a selecionar recortes que lhe produziram efeitos, discutem, trazem para debater, para conversar com o autor, melhor dizendo. Convidamos um colega, uma convidada que faz a leitura, escreve um texto de uma generosidade incrível, né? Eu agradeço muito isso. Uma parceria de algumas décadas, né? Isso. Talvez umas 3 décadas, um pouco mais. Então, realmente, é um trabalho bastante diferenciado esse, né? A sua composição, sua estrutura de trabalho, o tempo que as pessoas se ocupam em torno da produção de um colega. Eu acho que esse é um dos melhores retornos que um autor pode ter da sua escrita. Porque às vezes a gente escreve e eu não sei se a gente escreve ou se a gente se inscreve escrevendo, né? Porque tem coisas que mesmo depois de bastante tempo escrito, a gente nem se dá conta que escreveu daquela forma, daquela maneira. Então, vocês lendo essas passagens, depois de alguns anos, né, que eu publiquei esse livro, retorna para mim, tem um certo efeito de surpresa também, e sob um certo aspecto até de estranhamento, né? Mas eu disse isso mesmo, eu disse dessa forma, dessa maneira. Então, isso é realmente muito bacana. Então, primeiro eu queria começar agradecendo, né, o empenho, a dedicação, a organização, a comissão, da Magda de se dispor a vir aqui, fazer uma leitura, poxa, 300 páginas, né? Convidar alguém para... Chega a ser até um convite indecoroso, né? Olha, não me lembro quantos dias de antecedência, mas não importa, né? É uma coisa... Teve tanta coisa, imagina, na presidência, da SIG, se ocupar, que bacana. Fico feliz também por essa parceria que a SIG tem com a POA, né? Sim. Acho isso algo importante de ser sublinhado também, essas trocas de trabalhos que a gente faz e essas contribuições, né, que uma instituição pode, de alguma forma, trazer contribuições, laço de trabalho com outra instituição. Então, eu ouvindo vocês, me lembrei de uma fala do Gérard Pommier. Nós tivemos um evento em 2019, em Paris, onde, na época, eu apresentei um trabalho lá, que havia apresentado também no Congresso da POA, no último Congresso da POA. Não me lembro se foi antes ou se foi depois, bom, mas não importa. Onde o título do trabalho era 4 proposições para pensar as perversões. Acho até que nem publiquei esse trabalho, mas apresentei no Congresso e depois apresentei lá também. Não me lembro se publiquei. E na época eu dizia, depois da apresentação, conversei com o Pommier, né? Que o Pommier é um dos psicanalistas que se dedicou ao tema das perversões, inclusive cunhou uma frase, né, que dizia que é preciso fazer face às perversões. Os analistas não deveriam recuar das perversões. Talvez deveriam se interrogar sobre o que concebem como perversões.
Qual é a concepção que tem acerca da perversão? E felizmente ele se interessou pelo trabalho, e em algum momento eu disse para ele, puxa, mas essa discussão no Brasil é difícil. Os psicanalistas brasileiros não se interessam muito pelo tema das perversões. E ele me perguntou, mas por que isso? Quando eu comecei a pesquisar o tema das perversões, eu achava que isso era uma realidade, de modo geral, na psicanálise. Ou seja, na França, na Argentina, em outros países, né? Mas não é, não é. Na França, vocês entram no YouTube, por exemplo, e digitam lá perversão narcisista, que é um tema que se debate muito na França. Desde 1980, 1985, vocês vão ver debates sobre o tema da perversão no rádio, até na televisão. Vários eventos, a própria Argentina também. Ou seja, os outros países, de modo geral, vêm debatendo o tema das perversões há bastante tempo. No Brasil, especialmente no campo lacaniano, curiosamente, inclusive tem alguns psicanalistas que não reconhecem a perversão como estrutura. Se fala em neuroses e psicoses. E, bom, basta ver a absoluta falta de inexistência de eventos sobre o tema da perversão. Tivemos no ano passado. Mas durante os 20 anos, praticamente jornadas, colóquios, congressos, absolutamente inexistentes, sem falar nas publicações. Mas o que eu queria recortar dessa experiência com o Pommier? Ele me disse, não desiste. Faça, né? Que isso de alguma forma aconteceu comigo, né? Eu era uma voz um tanto sozinha, e bem, passaram a se ocupar mais do tempo. E hoje, ouvindo vocês, é uma espécie de um efeito que eu colho dessa fala dele, né? Porque, para mim, é muito importante estarmos aqui na POA conversando sobre esse tema, né? Que a nossa instituição possa ter se ocupado dessa temática, seja através da produção de um colega, mas que isso se amplie para que outros colegas também possam trazer as suas experiências, o seu saber, a sua ignorância acerca dessa temática. Então, queria começar devolvendo um pouco isso, do efeito. A Yara recortou uma passagem da cena de Montjouvan, né, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é legal tu resgatar isso, assim, porque isso me faz pensar um dos caminhos que iniciou essa minha pesquisa com o tema das perversões, que eu acho que é lá por volta de 2005, 2004, que eu comecei a me envolver com isso. Nós tínhamos um cartel que se chamava Livros de Cabeceira, de Jacques Lacan, e o primeiro autor que nós nos ocupamos naquela época foi do Proust, Marcel Proust, né? Através desse livro, Em Busca do Tempo Perdido. E o Lacan recorta uma passagem dessa cena de Montjouvan, aonde o narrador está mais ou menos, é mais ou menos assim. O narrador está atrás de uma moita, a senhorita Vantel está na sala, né? E ele está observando ela de fora. A amiga dela chega, mas antes da amiga chegar, a senhorita Vantel retira o retrato do pai, que ficava em cima do piano, né? E coloca ao lado uma espécie de sofá, que ela ia se deitar com essa amiga para se namorar, né? E, de repente, ela derruba o retrato e diz, mas quem colocou esse retrato aí? Eu já disse 1000 vezes que esse não é o seu lugar. Alguma coisa assim. E o Lacan recorta essa passagem para poder falar de uma posição perversa, de um desejo que não ousa dizer o seu nome. Então, acho que esse digamos assim, um traço inicial assim, da
da abordagem do Lacan acerca do tema das perversões, que, obviamente, a gente poderia dizer que talvez o seminário 16, de um outro ao outro, quando Lacan vai falar da pulsão escópica, pulsão invocante, vai falar da posição masoquista e da posição sádica, da posição voyeurista e da posição exibicionista, né? Fazendo essa divisão no que diz respeito ao escópico, ao voyeur e ao exibicionista, e no que diz respeito à pulsão invocante, a voz, né? A posição sádica e a posição masoquista. Justamente para tentar situar que o gozo perverso busca suplantar a suposta falta no campo do grandioso. Ou seja, desmentir a falta. Então, eu acho que a Magda trouxe também um recorte que, para mim, foi um desafio de como estabelecer esse diálogo com Freud e Lacan, sem entrar numa lógica de sobreposição de um autor sobre o outro, mas tentar extrair um pouco as contribuições de cada autor na sua época, né? Com as ferramentas das quais eles dispunham no seu contexto, né? Me parece que esse retorno que Lacan propõe a Freud e que a Magda nos convoca ao retorno também a Lacan, isso é uma coisa que me toca particularmente, porque tenho me dedicado a isso, né? Que é a sensibilidade e a sagacidade da leitura do Lacan em tentar extrair o que de absolutamente original tinha na obra e na pesquisa do Freud sobre o tema das perversões. E é curioso porque a genialidade do Freud já não sei se é para continuar falando, né? A gente se empolga, não sabe como é que, né? Tá. A sagacidade e a genialidade do Freud, lá nos 3 ensaios já, quando ele vai falar sobre as supostas aberrações sexuais, ele vai fazer uma distinção entre o fetiche normal e o fetiche patológico, já pensando ali um primeiro indício assim de como situar a perversão. E é curioso que o Freud vai dizer que o neurótico também é fetichista. Eu não exclui o fetichismo da posição neurótica, né? Mas ele está colocando em questão já a posição do sujeito frente ao fetiche. E ele resgata lá uma passagem do Goethe, aonde o namorado, então, ficou distante da sua amada, a amada, eu estou inventando um pouco aqui o contexto, mas a amada viajou, né? E o namorado ficou só com o echarpe dela, né? E ele se enamora daquele echarpe. Ele adota uma posição de tomar o echarpe como uma espécie de fetiche. Então, ele se namora, ele se masturba com o tal de echarpe. E o Freud vai dizer que a diferença entre o fetiche normal e o patológico é que, no caso da neurose, ao fazer isso, o neurótico transpõe a cena à pessoa amada. Ou seja, o objeto não se basta pelo objeto. O objeto produz uma espécie de transposição metafórica. E no caso do perverso, não. Ali já está presente a ideia do gozo inanimado. Ali já está presente, e Lacan levou isso, deu desdobramentos para isso. Assim como o caso que está lá no Totem e Tabu, o caso do paciente do Ferenczi, o pequeno Arpá, que o Lacan recorta também, e o pequeno Arpá vai fazer xixi num galinheiro, tá? E de repente vem um galo, uma galinha, pouco importa, né? E dá uma picadinha nele, né? E o menino retorna lá para aquele galinheiro
numa busca de repetição daquela cena. E o Freud diz que ali se estabelece um padrão rígido, fixo e repetitivo de gratificação sexual, para poder nos dar alguns elementos que depois Lacan vai trabalhar, que é a ideia do roteiro perverso, né? Padrão rígido, fixo, repetitivo. O que nos coloca uma complexidade imensa, né? Porque o obsessivo, pegando essa questão que vocês trouxeram da borda, né? Também tem um padrão rígido, fixo, repetitivo. Como, por vezes, é difícil essa distinção diagnóstica, mas o Contardo nos ajudou muito nisso, nesse livro A Hipótese sobre o Fantasma, aonde ele faz a distinção entre o gozo inanimado na neurose obsessiva e o gozo inanimado na perversão. Que o que vai nos ajudar a poder estabelecer um diagnóstico diferencial nesse aspecto seria a posição do sujeito em relação ao saber. No caso, a posição de reconhecer a sua falta em relação ao saber, no caso do obsessivo, né? E numa certa posição de demanda, mas também de dúvida, de como suplantar essa suposta falta. O que não é uma questão para o perverso. Mas acho que um dos pontos que me interessa muito conversar com os colegas e dar consequências a essa discussão é o que entendemos por perversão. Qual é a concepção que temos de perversão do ponto de vista psicanalítico? Porque muito facilmente se fechou a discussão sobre essa questão. Que perverso não procura análise. Ponto. Vocês já devem ter lido isso algumas vezes, né? E se procuram, não ficam. Ponto. Ou se procuram, vêm para análise simplesmente para buscar uma espécie de algum benefício próprio. Ponto. São espécies de verdades categóricas que se instituíram de tal forma, no nosso contexto, que, de alguma maneira, questionar isso parecia que tu estava fazendo alguma espécie de afronta a um saber consolidado. Então, por isso que tu trouxeste da questão da pesquisa, legal que tu sublinhou isso, né? Porque eu acho que essa é uma herança freudiana, né? E que talvez a gente se afastou um pouco disso. Sim. De pesquisar. Na clínica. De interrogar na clínica. Quais são as questões que a clínica nos coloca? Em que medida a clínica nos interroga? A nossa ignorância acerca do que se passa na nossa clínica. De poder abrir mão também de determinadas certezas, determinados saberes. E Freud fez isso o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. De poder mostrar que o valor de uma teoria está na sua capacidade de interrogar a si mesmo. Me empolguei aqui, acabei acelerando a discussão, mas eu queria sublinhar um pouco isso, assim, essa importância de... E já vou finalizar essa parte para que a gente possa conversar, né? Nessas 4 proposições, que é como mais ou menos eu me guiei em relação a essa questão, eu recortei 4 psicopatólogos: Freud, Lacan, Sacher-Masoch, né, e Sade. Apenas 4 enunciados. O Freud vai nos dizer, e essa é a grande contribuição freudiana, né, que nesse aspecto da perversão, que o perverso é aquele que reconhece e desmente a castração, simultaneamente. Onde ele vai cunhar o conceito de Verleumdung. E aí tem uma outra curiosidade. É muito comum, inclusive eu vi esses dias numa disciplina de psicopatologia, já vi mais de uma vez, confundirem Verleumdung com Verneinung, como se a Verneinung fosse o mecanismo de defesa da perversão. Como se a denegação fosse o mecanismo de defesa da perversão. Mas o Freud vai dizer que o perverso reconhece e desmente ao mesmo tempo. Isso é importante, né? Não, simultaneamente. Não é em 2 tempos.
Não é, o fulano foi lá na cozinha e falou tal coisa, veio aqui e falou outra coisa, então é um perverso. Essa, digamos assim, é uma leitura do senso comum da perversão. A genialidade do Freud, além do desmentido, é falar simultaneamente, que torna as coisas muito complexas, né? Lacan vai dizer que o perverso é aquele que se faz instrumento do gozo do outro, para tamponar a sua falta. O Mazoc, e essa frase eu sempre repito em todas as oportunidades que eu tenho, porque para mim foi desconcertante, e é curioso porque Lacan vai dizer que a verdadeira perversão não é o sadismo, é o masoquismo. Ele vai dizer que o masoquista é aquele que suporta tudo do outro, só não suporta perdê-lo. Se a gente vê alguma pertinência nisso, o conceito de perversão muda. Essa entrega absoluta a um outro. Vejam algumas relações amorosas, né? Que talvez a gente tome como histeria, e que talvez não se trate de histeria. E o Marquês de Sade, no clássico Filosofia na Alcova, quando está lá, o preceptor está orientando a Eugenie, ele diz, não reconheça a dívida com as gerações anteriores e tampouco se ocupe ou se preocupe com novas gerações, apenas goze. E tem uma questão também importante, né? Essa relação da dívida e da culpa, o gozo aqui e agora. Eu vou abrir, né? Bom, então, a gente abre para quem quiser falar. Pode falar. Ah, tem um aqui, ó. Acho que tem que sentar aqui, gente. Vira? Ah, aqui. Aqui, ó. Já pegou aqui, já pegou. Já trocaram de lugar. Tá, já trocaram? Tem duas? Tá bem. Fica duas. Eu sempre colocou os pelos. Muito bem, puxa, é muita coisa. Mas primeiro agradecer a biblioteca pela atividade que propõe de retornarmos à leitura do teu livro, da discussão dessas questões tão importantes, a presença da Magna aqui. Também conheço há muito tempo, não há tanto. E pelas questões da apresentação que foi feita. São muitas questões, mas eu gostaria de te propor a seguinte, né? Como pensas um dos mitos fundadores da cultura brasileira no que diz respeito ao assunto das perversões e das montagens perversas? Se a gente pensar no mito da democracia racial, que obviamente é um engodo, se situas isso do lado da montagem perversa, eu entendo como uma perversão. Tem desmentido, mas tem também uma maneira, o engodo é de fazer do outro, o diferente, o de outra cor, de outra etnia, objeto do meu gozo. Transformá-lo em objeto, coisificado, que tu abordaste também. E nesse sentido, qual é a diferença que tu vês, eu sei que trabalhas isso, entre a proposta do contado de montagem perversa, que captura o gozo neurótico de deixar-se instrumentalizar pelo outro, pelo perverso, o quanto isso tem a ver com a psicologia das massas, né, onde nos deixamos levar por um mesmo objeto compartilhado, isso não necessariamente na perversão, mas é uma montagem perversa.
tenho trabalhado, sabes, eu tenho trabalhado essa questão. E trabalhamos também, em anos passados, a Clínica do Testemunho. E tive a oportunidade de coordenar um grupo sobre a experiência do exílio. E uma das frases marcantes que uma das participantes trouxe foi quando ela ouviu do seu torturador dizendo que o objetivo ali da tortura era dissociar o psíquico, a psique, do corporal. Separar, né? O corporal como psíquico e o psíquico não corporal. E que nunca mais se juntarão. Quer dizer, uma intervenção perversa no mais alto grau. Mas é explícito, é dito a sua vítima. Então, o quanto essas questões se emendam e se colocam. E, por fim, obviamente, o desafio que é tratarmos essas questões do racismo no laço social quando nos vemos na clínica diante dessa diferença. E onde detectamos em nós o quanto estamos atravessados por esse mito perverso, imagem perversa da democracia racial. Enfim, se puderes comentar alguma coisa sobre isso, te agradeço muito. Por favor, vai ter que vir aqui, por favor. Então, a minha colocação mesmo é mais no sentido bem reflexivo, porque quando a gente pensa nessa condição, né, a gente até tratou disso de uma forma bem poética, né, perversão. Mas eu gostei muito da citação que ela trouxe, dessa instigação do analisando para o analista, também mostra que eu não é um moralista, né, que eu não sou um desviado, porque o que eu penso? Eu penso que quando a gente trata assim todo esse aspecto erótico, para mim o patrono do erotismo é o Jorge Bataille, né? E o Bataille no erotismo ele traz um paradoxo do Sade, que o Sade no cume da isolação ele chegou numa constatação que a condição do erotismo mais puro é a negação do outro. Quando a gente nega o outro enquanto uma condição humanitária e a gente impõe nele uma figura praticamente objetal, uma extensão, né, dessa ordem. Então, quando a gente traz isso para um aspecto mais clínico, né, eu consigo conceber de uma forma muito complexa essa relação, porque a gente tudo se tratou daqui do o analista. Mas aí como é que fica a analista frente a uma situação como tal, onde o desejo ele se impõe incessantemente, né? Ele não tem uma válvula de escape, né? A pessoa que ejacula no ombro de uma mulher no ônibus não pergunta se ela quis que fosse ejaculado, né? Então, assim, frente a essa condição de uma pessoa em análise se excitar, né? E a excitação é justamente a pessoa com quem ele fala, né? Então, assim, são posições desconfortáveis e que a gente precisa colocar esse parâmetro de onde entra a moral, né? Ou o puro fluxo do que esse desejo quer dizer, né? Porque o desejo ele não tem essas regras, não tem essa legislação. Ele, no sentido, no formato mais puro, ele é pura selvageria. Ele é quase que a inumanidade, né? E o Bataille trabalha sobre essa relação animalesca com o trabalho, né? O trabalho é a única forma que nos torna humanos e a animalidade é a única coisa que faz com que a gente se prenda ao trabalho para não se perder. Então, minha posição mesmo é só como é que fica esse parâmetro, né? Ou se a gente limita ou castra o desejo quando ele se acende, quando ele vai para uma nova atmosfera.
ele perde essa propriedade inconsciente e ele está a pleno vigor no real, né? Foi mais ou menos essa a situação. Eu não fiz claro. Claro. Obrigado. Bueno, primeiro agradecer à biblioteca, esses momentos são tão frutíferos de encontro e debate, a Magda, a Norton. Vou pela Associação Livre. Quando tu falas que a psicanálise não se ocupou, a psicanálise no Brasil não se ocupou da perversão, pensando conceitualmente, produzindo, me lembrei da minha experiência no juizado e de que quem se ocupa, grande parte desse pensar, é a psiquiatria. Muito chamada para fazer diagnósticos e definir penas ou não penas, quando o ato aparece num crime, por exemplo. Então, acho que o teu trabalho tem esse valor também de poder chamar para o campo da psicanálise essa questão, poder fazer um giro de interpretação e de leitura. E assim, do foro mais íntimo, lembrei de uma experiência infantil, lá por volta dos 10 anos, tinha um voyeurista no prédio de uma amiga. E abriu o elevador, a porta do elevador, o cara estava com o pênis ereto para fora, na calça. E essa cena se repetiu várias vezes e a gente se surpreendia. Quando a gente parou de se surpreender, ele foi embora. Exato. Então, quando tu falava da posição do analista e de como a gente reage frente à cena perversa, né? Me lembrei dessa experiência da infância e de que ali tinha uma chave para ele, né? Quando interrompeu a repetição daquilo que ele produzia em nós, ele teve que procurar outros. Outras. Vai, alguém. A tela. Bota o na tela, já perguntei. Então, vou devolver para o nome. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, as perguntas. Na verdade, minha pretensão não é respondê-las, é reagir. Bacana quando quando as pessoas trazem questões, compartilham as suas inquietações, né? Só que essas questões, possivelmente a gente iria ficar bastante tempo aqui conversando. São questões complexas, né? Mas, a partir do que tu trouxeste, vou começar trabalhando as questões, eu acho importante sublinhar isso. Não sei se isso chama a atenção de vocês, mas a mim chamou e continua chamando. Por que nós falamos em neuroses no plural, psicoses no plural e perversões a gente não fala no plural? Por quê? Por que neuroses a gente pluraliza? Psicoses a gente pluraliza, inclusive alguns psicanalistas afirmam quais são tratáveis e quais não, né? E perversão a gente, por vezes, tende a situar predominantemente no singular. Quais as consequências disso? Eu fiz questão de colocar perversões no plural, assim como o livro que eu escrevi sobre as pedofilias, eu também coloquei no plural. Isso me permite reagir um pouco à questão que tu traz, que é poder supor que algumas perversões são tratáveis. Somente isso. Algumas. Alguns pedófilos talvez sejam passíveis de análise. Aqueles que reconhecem alguma dimensão de inscrição do outro.
alguma dimensão de culpa, por menor que seja. Algum reconhecimento de uma dimensão de empatia, que tem algum receio sobre as consequências de colocar em ato a sua fantasia. Digo isso porque quando publiquei o livro sobre as pedofilias, nossa, ouvi algumas posições, mas como? Isso é um absurdo, tratar pedófilo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né, de poder fazer uma distinção e insistir numa importante distinção de se fazer entre psicopatia e perversão, ou sociopatia e perversão. Porque talvez a gente esteja muito afetado pelo discurso hollywoodiano sobre perversão. Um psicopata é um perverso, mas nem todo perverso é psicopata. E, por vezes, a gente tende a tomar a perversão como uma sociopatia, uma psicopatia, ou coisas do gênero. E um outro ponto importante também é a distinção entre desejo e gozo. Nesse sentido de que, do ponto de vista, a partir, inclusive, da leitura do que o Lacan fez do Freud, né, o desejo não é passível de ser localizado, não é passível de ser circunscrito. Está nessa condição intransitiva. E me parece que a posição perversa está imbuída numa lógica de territorializar o campo do gozo. Nós estamos trabalhando Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar, e vocês lembram aquela passagem do Lavoura Arcaica, quando o protagonista, né, o André, vai seduzir a irmã, a Ana, em função da relação endogâmica que eles tinham, e chega num determinado momento que a Ana diz não para ele, né? Embora ela não fale, mas ela de alguma maneira não reage à sedução do irmão. Ele resgata a fala do pai nos sermões da mesa. Porque o pai dizia que a felicidade só era possível nas terras da família. Então, no discurso paterno, estava territorializado o campo do gozo. Se a felicidade só é possível, se tudo só é possível nas terras da família, por que não é possível, então, abusar do corpo da irmã? Ou seja, é como se a fala pastoral do pai, de servidão à terra, de entrega à disciplina, de territorialização do campo do gozo, não reconhecesse um sujeito no campo do outro. Há um discurso ali perverso. E, de alguma maneira, o André representa isso a partir das tintas dele. Bueno, essa questão que o Jaime traz é uma questão nossa. Talvez a gente teria que fazer um debate profundo sobre isso, porque eu já comentei isso contigo, né, Jaime? Vou me repetir aqui, mas a questão eu acho que se faz necessária. Teve um psicanalista que ficou muito tempo sem vir ao Brasil. E numa das palestras dele, eu acho que está naqueles livros, As Novas Formas Clínicas no Próximo Milênio, né, do Charles Millman, e ele diz o porquê que ele ficou algumas décadas sem vir ao Brasil. E ele fala que recebeu em exílio um psicanalista brasileiro, na época da ditadura aqui no nosso país, né? E depois do processo de redemocratização, esse psicanalista convidou ele para vir dar uma palestra no Brasil. Naquela época se fazia folder, né? E tinha uma epígrafe no folder, no manifesto antropofágico, que dizia: deixe o colonizador vir, vamos aproveitar o que dele nos interessa e vamos cuspi-lo fora.
E ele chega e diz como pode alguém te convidar para ser um conferencista de uma palestra, tá? Colocar isto como passagem, né? Como forma de suposto acolhimento. E disso, ele formula algo que eu me ocupei, que é, se no Brasil é tão difícil discutir o tema das perversões, é porque nós estamos mergulhados nesse tema. E, nesse sentido, parece que esse é um dos motivos, talvez, da recusa à discussão, porque se formos pensar, né, Jaime, levantar algumas hipóteses. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura. Nós somos a polícia que mais mata no mundo há mais de uma década. Não é que mais mata no ano de 2022, que mais mata há quase 2 décadas. Nós temos os maiores índices, estamos entre os 5 maiores índices de abuso infantil do mundo. Estamos entre os maiores índices de violência doméstica. Nós não julgamos os crimes da ditadura. Então, isso que o Lacan fala de tomar o corpo do outro como um objeto inanimado e de recusa à diferença, parece que a nossa lógica de ordenamento social nos traz alguns elementos para a gente poder pensar isso, né? Voltando ao Contardo, então, né? Eu acho que uma das grandes heranças que o Contardo, e a gente já pôde debater aqui na POA sobre isso, nos transmitiu, pelo menos a mim transmitiu, é a emancipação do pensar. O Contardo, ele nos convocava a pensar dialeticamente, né? Nos convocava a não se alienar a uma mestria. E nesse livro tem momentos de passagens que eu cito o Contardo, agradecendo as contribuições que ele trouxe em relação ao tema das perversões, sobretudo na questão do gozo inanimado, ali que eu falei a lógica do fantasma, né? Hipótese do fantasma. Mas discordo radicalmente, coloquei isso, né, sobre como contribuiu a hipótese dele sobre montagem perversa para uma espécie de recusa da perversão enquanto estrutura. Porque, olha, eu circulei por alguns estados, algumas cidades no Brasil discutindo esse tema, e a frase que eu mais ouvia, né, é que o que existe são montagens perversas. Não há perversão enquanto estrutura. Ouvi isso em diferentes universidades, em diferentes grupos de trabalho. A hipótese dele sobre montagens perversas é extremamente valiosa. A gente reconhece isso na nossa clínica. A gente localiza isso, né? Que o Clavrel já tinha abordado isso, o casal perverso, lá em 1966, naquele livro O Desejo e Sua Interpretação, né? Então, é algo que a gente localiza na clínica. Mas isso não implica em destituir a ideia de perversão como uma posição subjetiva singular. E talvez no Brasil a gente afastou essa discussão por uma devoção, talvez suposta, a uma mestria. Eu me sinto autorizado em dizer isso, porque eu disse isso para ele, né? Disse isso pessoalmente, disse isso de forma escrita, né? E a sensibilidade e a genialidade dele, inclusive a Cris me disse um dia, diz isso para ele novamente, né? Ele vai gostar de ouvir, porque esse era o Contardo. Ele gostava de ouvir. Não estava preocupado se tu concordava ou não com ele. Ele queria fomentar o pensar. O pensar. Eu acho que o pensamento crítico, essa é uma contribuição que também a gente precisa para poder pesquisar. Claro. Porque os textos de psicanálise ou é concordar com uma citação ou é discordar de uma situação.
E isso produz alienação, não nos ajuda a emancipação. Pega um texto de mestrado, de doutorado, ou independente disso, o autor entra no texto para afirmar o que eu estou pensando, ou ele entra no texto para que eu possa discordar, mas pensar dialeticamente com o autor, talvez isso nos ajude a poder emancipar o pensamento e relançar a pesquisa. Eu acho que se nós, enquanto psicanalistas, tendemos a criticarmos os manuais diagnósticos, no sentido de que tem várias classificações ali, e achamos isso um absurdo, porque talvez nós possamos nos reconhecer em 5, 6, 10 delas, mas como que nós não achamos absurdo reduzirmos a neurose e psicose? Como é que isso não nos choca? Eu queria só, para encerrar minha fala aqui, ler uma passagem do Lacan, no Seminário 17, eu acho que pode nos ajudar. Vou ver se eu acho. Temos um minutinho ainda? Sim. Temos. Vou ver se eu acho. 14 de janeiro de 1970, Seminário 17. Lacan está falando retomando o texto Além do Princípio do Prazer, e nos diz que temos que levar em consideração a repetição. Porque o gozo necessita repetição, diz Lacan. Ele diz o seguinte: a repetição não é apenas função dos ciclos que a vida comporta, ciclos da necessidade e da satisfação, mas de algo diferente, de um ciclo que acarreta a desaparição dessa vida como tal, que é o retorno ao inanimado. A repetição que interessa, e Lacan sublinha isso ao analista, é a repetição daquilo que no discurso do analisante vai em direção contra a vida. Vai em direção ao inanimado. Isso é muito precioso, independente de estrutura clínica. Não é de qualquer repetição que parece que ele está se ocupando. É dessa repetição que vai contra a vida. E ele segue. O amor à verdade é o amor à fragilidade. Eu acho isso muito bonito. É o amor ao que a verdade esconde, que se chama castração. Voltamos a Freud de novo. Ser forte. A verdade só é acessível por um semidizer. Então, essa questão do amor e do semidizer, com a perversão, parece uma questão muito preciosa. Porque o dizer busca a totalidade. E a incapacidade de reconhecer numa relação amorosa, no perverso, ele tem uma teoria sobre o amor, mas uma verdadeira incapacidade de supor que o amor é dar o que não se tem a quem não o quer. Então, essa possibilidade que vocês também resgataram nas falas de vocês, e a Magda também sublinhou no texto dela, de dar a palavra, dar o direito à palavra, uma espécie de tentativa, né, de que possa fazer furo no imperativo do gozo e da mostração, é um desafio, para que a gente possa pensar se essa clínica é possível. Tem uma questão? Não, obrigada. Não, Tem mais a fé? não, obrigado. Não, obrigada. Bem.
Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? E aí, Todas as atenções em mim. Gente, muito obrigada pela, pela oportunidade, né? Foi muito enriquecedor, né? Não é? Eu acho que como o Norton estava falando há pouco tempo, né? Essa coisa que a gente, essa mania que a gente tem ou de discordar completamente, ou de concordar completamente, de se manter nessa alienação. Eu vejo isso se repetindo muito nas conferências, né, nos encontros dos quais eu participo. Mas hoje foi diferente. Eu achei muito bacana a abordagem de vocês, a fala do Norton muito rica, né, muito lúcida, muito humilde também, né, ao se colocar a questão do saber, né? Eu acho que isso é muito importante que nós, analistas, a gente, né, consiga dar um passo para trás e se perguntar quanto a essa posição de saber, né? Se questionar. E eu acho que o Norton ter colocado o Contar do Caligares, eu sou muito fã dele, muito fã. Não é comum eu ver as pessoas falando sobre ele, e eu concordo com o Norton, ele era, né, um verdadeiro fomentador de pensamentos. E eu lembrei muito da obra dele, a Hello Brasil, né, que é muito interessante para pensar essa questão que foi colocada sobre o racismo no Brasil, né, e sobre o que Norton também estava complementando, né, sobre nós estarmos imersos na estrutura perversa, né, eu acho que o contar do fala bastante sobre isso sem falar, né? Se a gente lê a obra dele, dá para perceber essas colocações que eu não tinha tentado até então. Então, acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigada e é isso. tá bom, tá bom. Quer fazer alguma coisa? Eu queria só mais uma vez agradecer imensamente vocês, agradecer a POA, agradecer a comissão, agradecer a presença de vocês aqui no sábado pela manhã, agradecer a Magda, né, e falar da minha alegria de poder ter estado aqui. Então, agora, vai, vai, vai. Então, a mim coube o encerramento, algo difícil. Encerramento, ato de encerrar. Encerrar a sessão de análise, terminar a sessão de autógrafos, rematar a nossa manhã da letra viva. Obrigada, colega Norton, pelas suas formulações e ampliações nesta leitura tão contemporânea da perversão. E por nos lembrar, lá na sua escrita da página 249, que um dos principais desafios do psicanalista continua sendo o de se interrogar acerca do efeito de seus atos, ou seja, as possibilidades e o limite da sua capacidade de leitura daquilo que lhe é endereçado e irão situar o alcance da sua prática. Nesse sentido, reconhecer a própria falta é nossa possibilidade de questionar o império do gozo na autoridade e imenso domínio que ele exerce sobre o sujeito humano. Agradecemos também a colega interlocutora Magda, a nossa bibliotecária Cássia Selbach, a comissão da biblioteca e as secretárias da POA, e ao colega Alexandre pelo auxílio nas redes sociais.
esta manhã se encerra, deixando aberto o caminho, pois novos leitores, escritores, autores e letras vivas virão. Obrigada a todos. Eu gostaria de colocar, se alguém quiser, um autógrafo do autor, para passar para outra sala ali, que vai ter uma atividade seguida aqui nessa sala. Maravilha. Legal.